Olá pessoal do oitavo, tudo bom com vocês? Sou o professor Renato e estou aqui hoje com vocês para mais uma ajudinha na lista de exercícios, tá? Hoje a gente vai trabalhar principalmente com a fatoração e as operações com raízes, tá certo? Então o primeiro exercício que eu trouxe aqui hoje para vocês, ele vai dizer o seguinte: fatorando radicando em números primos, simplifique encontrando o valor de cada radical. Para a gente conseguir resolver exercícios, conforme já estudado anteriormente, uma maneira de encontrar a raiz quadrada ou a raiz de um índice qualquer de um número é efetuando a fatoração do radicando, ou seja, decompondo em fatores primos. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse exercício aqui, letra A, que está pedindo a raiz quadrada de 600, é a fatoração deste número. Então a gente precisa fazer essa divisão pelos números primos. Como 600 é um número par, a gente pode aqui dividi-lo por 2, tá? E encontrar 600 dividido por 2, 300. A gente vai continuar essa fatoração. 300 dividido por 2, 150. Novamente por 2, 75. Como 75 não é mais par, a gente pode dividi-lo pelo próximo número primo, igual a 3. A gente vai encontrar aqui 25. Novamente, eu posso, então, continuar com a sequência de números primos por 5. Aqui vai dar 5 e, por último, 5. Então, a gente conseguiu fazer aqui, pessoal, a fatoração completa, tá? De números primos do número 600. Então, ao invés de escrever a raiz de 600, eu posso escrevê-la agora novamente em forma desses fatores primos. Então, a raiz quadrada de 600 agora pode ser escrito como 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado, pois reparem que temos dois 5 aqui sendo multiplicados. Certo, pessoal? Então, o que a gente acabou de fazer aqui, nada mais foi do que pegar o número 600 e decompô-lo em fatores primos, em números primos. Só porque agora o exercício ainda pede que a gente simplifique este resultado. Como podemos observar aqui, quando a gente não tem nenhum número no índice, a gente pode considerá-lo como a raiz quadrada. Então, como já estudado nos anos anteriores, a gente pode, então, escrever essas potências sempre que possível numa sequência de 2. Porque quando eu tiver o expoente igual ao índice, a gente pode retirar este número para fora. Então, vamos reescrever esta raiz quadrada. 2 ao cubo pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2. Repare por que eu estou fazendo isso. Como esse expoente ele tem o mesmo valor do índice, a gente pode retirar este valor para fora da raiz. Então, vamos fazer isso com os outros possíveis. O 3 está expoente igual a 1 e o 5 também ao quadrado. Então, novamente, o expoente está igual ao índice. Eu posso pegar esse número aqui, então, e retirá-lo da raiz. Então, reescrevendo, esse 2 sai para fora, o 5 também, vezes 5. E quem que vai sobrar aqui dentro da raiz? O 2 e o 3. Então, finalizando essas contas agora, 2 vezes 5, 10. E aqui dentro, não esquecendo que a raiz quadrada de 6. Então, encontramos a resposta final e simplificada da raiz de 600. Certo, turminha? A mesma metodologia vai ser válida para raízes com outros índices. Então, o que a gente vai buscar fazer aqui? Inicialmente, fatorar este valor aqui dentro e buscar reescrever esse número em potências com índice, ou expoente no caso, também igual a 4, para a gente aplicar as mesmas mecânicas que fizemos no exercício anterior. Então, a gente vai começar fatorando novamente o 96, tá certo? Como ele é um número par, pode vir por 2, 48, tá certo? De novo por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por fim 3, 1. Então, escrever a raiz quarta de 96 é a mesma coisa que escrevermos a raiz quarta de 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5,
2 elevado à quinta vezes o 3. Então, o que a gente vai buscar agora é igualar, tá, o expoente ao índice para que a gente consiga tirar o número e simplificar como o exercício exige, tá certo, turminha? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Raiz quarta. O 2a elevado à quinta potência pode ser escrito como 2a quarta vezes 2. E aqui, de novo, vezes 3. Como, mais uma vez, o expoente ele é igual ao índice, a gente pode pegar esse número aqui e retirá-lo da raiz. Então, vai ficar 2 vezes os valores que sobraram aqui dentro. 2 vezes 3, 6. Logo, então, temos como resposta final 2 vezes raiz quarta de 6. O próximo exercício que eu escolhi para a gente resolver, então, pessoal, tá? Foi a questão número 2, em que nos diz o seguinte: efetue as seguintes adições algébricas. Porém, todas essas adições algébricas que estamos observando, ela envolve raízes, tá? E às vezes raízes com índices diferentes ou radicais diferentes. Então, para a gente começar com a letra B, eu tenho raiz cúbica de 8 menos raiz quarta de 16. Então, para a gente começar a resolver, a gente vai usar uma mecânica, ou seja, uma metodologia muito semelhante ao exercício passado, onde vamos fatorar os radicandos, tá certo? Então, se eu fizer a fatoração do 8, eu posso escrevê-lo, então, novamente como raiz cúbica de 2 ao cubo. Tá, pessoal? Esse 2 ao cubo aqui é a fatoração do 8, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, certinho? Da mesma forma, eu posso fazer um processo semelhante com o 16. Então, se eu fizer a fatoração do 16, eu posso escrevê-lo como 2 elevado à quarta. Percebam agora que, novamente, eu consegui escrever estes números radicandos aqui, tá certo? Com o expoente igual ao índice. Aqui também, o expoente igual ao índice. Então, podemos simplesmente tirar esses números para fora da raiz, tá certo? Então, esse 2 vem para fora, 2 menos o próprio 2 que saiu é igual a 0. Simples, né, pessoal? Bem tranquilo de se resolver. As outras questões, então, aqui prosseguindo para a letra F, vai ser algo semelhante também. Então, aqui eu já posso até resolver direto, mas seguindo a mesma metodologia, podemos fazer então que a raiz quadrada de 25, fatorando 25, é 5 ao quadrado, mais raiz cúbica de 27, fatorando então 27, podemos escrevê-lo como 3 ao cubo, tá certo? Mais raiz quarta de 81, tá bom? Fatorando novamente, faz aqui para todo mundo entender, ó, 81, processo da fatoração, tá? Eu posso dividi-lo aqui inicialmente por 3, 27 por 3, por 9 por 3, por 3, por 3, novamente 1. Ou seja, raiz de 81 pode ser escrita como 3 elevado à quarta. Então, eu posso reescrevê-la, tá certo? Como 3 elevado à quarta. Certinho, turma? Então, se eu tirar todos esses números agora para fora, eu vou 5 ao quadrado aqui vai sair para fora por 5, mais esse 3 ao cubo sai para fora também como 3, e esse 3 aqui também sai para fora com outro 3. Só totalizando isso daqui, eu tenho resultado igual a 11. Certinho, pessoal? Então, é essa mecânica aqui que a gente vai utilizar para resolver todos os exercícios, a fatoração. Por último, eu tenho a letra E. A letra E a gente vai começar fazendo o mesmo processo. Então, fazendo a fatoração do 18, eu vou encontrar, tá, nessa fatoração, o resultado de 2 vezes 3 ao quadrado, certinho? Mais 2. Aplicando esse mesmo processo de fatoração, 50, eu vou encontrar um resultado aqui agora, tá certo? De 2 vezes 5 ao quadrado. Lembrando que quando a gente não tem índice, aqui é 2. Certinho, pessoal? Então, quando eu tenho expoente igual ao índice, eu posso retirar esses números aqui para fora da raiz. A mesma coisa acontece aqui. Então, esse 5 também vai para fora da raiz. Então, reescrevendo esses radicais simplificados, aqui vai ficar 3 raiz de 2, certinho? Mais
Esse 2, a gente mantém ele, só porque esse 5 agora, como vem para fora, ele vem multiplicando. Então, vem vezes 5. E a gente mantém esse 2 aqui de dentro, certinho? Então, resolvendo isso daqui agora. 3 raiz de 2 mais 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Para terminarmos essa operação matemática, essa adição algébrica, a gente pode lembrar que quando eu tenho radicais semelhantes, eu posso manter esse radical e somar as suas quantidades. Então, 10 mais 3, 13 raiz de 2. Então, aqui eu tenho a resposta final do nosso exercício. Bom, pessoal, para a gente, então, finalizar a aula de hoje, eu trouxe alguns itens, tá? Das questões 4 e 5, as quais elas pedem o seguinte: efetue as seguintes multiplicações e divisões com radicais. Então, iniciando pela questão 4, item D, a gente tem aqui a multiplicação entre a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 6. Observando, então, que esses dois valores possuem índices iguais, podemos, então, dizer que temos aqui uma multiplicação, tá? Com radicais de mesmo índice, onde, para resolvermos, basta multiplicarmos os seus radicandos, tá certo? Então, a gente vai manter aqui a raiz cúbica e a gente vai multiplicar os seus radicandos, ou seja, os números aqui de dentro. Então, 4 vezes 6. Efetuando essa operação, 4 vezes 6, temos então o resultado raiz cúbica de 24. Porém, este não é o nosso resultado final ainda, porque é importante lembrar que sempre devemos simplificar ao máximo. Para simplificarmos então este resultado, basta a gente retornar então as questões iguais ao primeiro exercício resolvido nessa aula, os quais a gente precisa então fatorar este valor aqui. Fatorando 24 então, basta dividi-lo pelos números primos. 24 por 2, 12, 12 por 2, 6, 6 por 2, 3, 3, 1. Ou seja, podemos reescrever a raiz cúbica de 24 como raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Mais uma vez, como expoente é igual a índice, esse número aqui pode sair para fora da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Agora sim, então, pessoal, a gente encontrou o nosso resultado final. Dando sequência, então, ao exercício, a gente tem agora o item 5A, o qual agora ele possui uma divisão, tá, de radicais. Então, a gente pode reescrever, mais uma vez, fatorando estes números, tá certo? Então, observem que o 20, tá, ele pode ser escrito como raiz cúbica de 2 vezes 10. Vou colocar aqui, então, aqui dividido por raiz cúbica de 10. Pessoal, como que a gente vai resolver isso aqui, então? Podemos, então, decompor, tá? Separar os fatores desta raiz. Então, a raiz cúbica de 2 vezes 10, ela pode ser escrita como a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica também de 10, tá certo? E eu preciso lembrar que tudo isso daqui está dividido também por raiz cúbica de 10. Observe agora que todos os valores aqui em cima estão em forma de produto. Quando eu tenho essa situação, eu posso simplificar os termos do numerador com o denominador quando eles se repetem. Então, como a raiz cúbica de 10 está presente tanto no numerador quanto no denominador, eu posso simplificá-los. Então, a gente vai ter como resposta final a raiz cúbica de 2. Pessoal, essa foi mais uma aula, então, para ajudar vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!